Olá pessoal, meu nome é João Weider, né? Vamos dar início à nossa aula de geografia, tá certo? Lembrando pessoal que a página é página 8, tá? População brasileira, vou estar explanando um pouco, né, sobre esse tema, tá certo? Então vamos dar início, pessoal. Lembrando que, pessoal, que a população relativa é um tema, né? É muito importante, na verdade, quando a gente está falando da dinâmica populacional brasileira, tá certo? Então, o objetivo dessa aula, pessoal, é entender o conceito de população absoluta, tá certo? Entender também e compreender o conceito de população relativa, tá certo? Esses dois conceitos são essenciais para que a gente possa conhecer a população da região que a gente vive, a população do estado, né, do país como um todo, tá certo, pessoal? Eles são conceitos básicos para que a gente possa entender toda uma questão geográfica e também histórica, tá certo? Então, vamos dar início. Então, a referência, pessoal, do estudo é um material didático, lembrando na página 8, tá certo? E a gente vai propor alguns exercícios também, pessoal, né? Vamos dar início. O que é a população absoluta? Tá? Quando a gente ouve falar da população absoluta, a palavra absoluta é um todo, né? A gente imagina como um todo. É isso, a população absoluta é basicamente o número total de habitantes de um lugar, tá? Esse lugar pode ser o nosso município que a gente vive, pode ser a população absoluta do nosso estado ou a população absoluta do Brasil, tá certo? Então, pessoal, é um número total de habitantes de um determinado lugar, né? Pode ser um local que a gente vive, né? De um país, de outro continente e assim por diante, tá? Então, pessoal, é importante a gente estar sabendo o que é uma população absoluta. E sempre assim, tá certo? Gestão do espaço geográfico. Já pensasse que a gente não soubesse quantos habitantes a gente no Brasil tinha, né? Como seria, né, na opinião de vocês? A política pública, né? Cuidar das pessoas que precisam de saúde, né? O sistema único de saúde. Como será que saberia, né? Quantas escolas de determinado município precisaria, né? Então, por isso, pessoal, esse conceito é de extrema importância para que a gente possa gestar o espaço no país, no município em que se vive, tá certo? Então, vamos entender um pouquinho, pessoal, sobre a população absoluta do Brasil. Então, veja o seguinte, pessoal, a população absoluta do Brasil, no censo de 2010, que a cada 10 anos, pessoal, o IBGE faz um censo, né, para saber, para conhecer a população brasileira. Então, lá no censo de 2010, tinha 190 milhões de pessoas, tá certo? 190 milhões de pessoas, tá? É muita gente, pessoal, né? Vamos ver também como essas pessoas estão distribuídas, né? O importante é saber atualmente, né? Quantas pessoas tem no nosso país, né? 209 milhões de habitantes, é muita gente, pessoal, né? Então, desde 2010 até 2021, aumentou muita gente, né? A gente for observar, né, pessoal? Mas a população brasileira está em constante movimento, sempre aumentando. Mais importante também a gente saber aonde essas pessoas estão concentradas, aonde essas pessoas vivem. A maior parte dessa população ela vai estar concentrada nas grandes cidades, e essas grandes cidades, principalmente próximo ao litoral, tá certo? Então, pessoal, tem muita gente vivendo no campo. Sim, tem muita gente vivendo no campo, né? Mas atualmente a maior concentração populacional está na cidade, tá certo? Porque lá tem
muitas escolas, tem também vários postos de saúde, tem muitos hospitais, tá certo? Tem muitas lojas. Então, pessoal, a cidade acaba saltando, né, uma maior parte da população brasileira, tá certo? E a população relativa? Nós falamos sobre a quantidade de pessoas que existe, né, no Brasil. E a população relativa, ela é exatamente a mesma coisa que tem densidade geográfica. Ou seja, se falar para a gente qual é a densidade demográfica de um país, a gente vai lembrar que a densidade demográfica é a mesma coisa que população relativa, tá certo? Então basicamente, pessoal, densidade geográfica ou população relativa é a quantidade de população por quilômetro quadrado de determinado local, tá certo? Pensa o seguinte, pessoal, no São Paulo tem muita gente morando lá, tá certo? Então tem muitos habitantes por quilômetro quadrado, né? Pensa na Amazônia, tem muita gente morando lá? Tem gente morando, mas não é a mesma quantidade que nós temos na região de São Paulo. Então tem menos habitantes por quilômetro quadrado. Mas como tudo isso funciona, né? Então é necessário calcular a população relativa. E para a gente calcular a população relativa, é necessário determinar o lugar. Densidade demográfica, densidade menográfica é igual população dividido por área, tá certo? Então vai funcionar dessa forma, tá certo? Tem que pegar o total da população de um lugar, tá certo? Total de população de um lugar e dividir pela área desse mesmo lugar. E aí a gente vai ter o resultado da densidade demográfica, tá certo? Ou seja, a quantidade de população que vive em determinada área, tá certo? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá certo? Então, estarei à disposição, qualquer dúvida, tá bom? A gente falou um pouquinho da densidade geográfica, do número de pessoas e como essas pessoas estão distribuídas. Ou seja, a gente tem uma estimativa, né? Que o IBGE fornece isso, o número total de pessoas, por exemplo, em 10 anos. Esse número de pessoas vai crescendo, né? Então, isso é importante, né, para a gente saber realmente como o Brasil está dividido, né, em população. Então, até a próxima aula, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima.